Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira. É o dia em que nós conversamos um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, sobre o projeto do Reino e sobre o seguimento de Jesus. É o dia em que nós conversamos um pouco sobre a Sagrada Escritura a partir das referências da liturgia do fim de semana. Hoje nós vamos conversar sobre um texto muito conhecido. Jesus diz aos discípulos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você se lembra desse texto, sim? Esse foi o convite que Jesus fez a Pedro e aos outros discípulos. O convite que ele também faz a nós. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós vamos conversar um pouquinho então sobre esse renunciar a nós mesmos, sobre esse carregar a cruz, o que isso significa para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E vamos buscar um pouquinho mais compreender a riqueza, a grandeza do Evangelho de Cristo e da sua proposta. Fique conosco. Seja bem-vindo. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira, dia 28 de agosto. Pois é, caríssimo, renunciar a si mesmo. Esse vai ser um dos grandes convites da espiritualidade cristã. Renunciar a si mesmo, renunciar ao seu ego, renunciar ao seu umbigo. Quando Jesus pede que renunciemos a nós mesmos, ele não está pedindo para que nós deixemos de ser quem somos. Ele não está pedindo para que eu deixe de ser o Marcos Daniel. Ele não está pedindo para que você deixe de ser o Antônio, a Maria, a Helena, o Pedro. Ele não está pedindo para que nós abramos mão das nossas identidades. Eu devo segui-lo. E devo segui-lo como o Marcos que sou. Você deve segui-lo como a pessoa que você é. Nós devemos segui-los, sem perder a nossa identidade. Mas o que ele está pedindo é que nós sejamos capazes de abrir mão do nosso ego, da nossa vaidade, dessa nossa vaidade de querer sempre impor as nossas preferências, de querer sempre impor nossos desejos, de querer sempre impor a nossa personalidade. Ele está pedindo para que nós sejamos capazes de abrir mão dessa vaidade, desse ego, dessa mania de querer ser sempre melhor do que os outros, do que alguém. Um desafio tremendo para mim, para você, para todos nós. O que Jesus pede, o que ele pediu e ainda pede, é para que nós sejamos capazes de sair do nosso umbigo, de entender que o mundo não gira ao redor de nós, de entender que o mundo não existe para satisfazer a minha vontade e os meus desejos o tempo todo. O que ele pede é esse desprendimento de nós mesmos, desprendimento das nossas mesquinharias, desprendimento em vista do próximo,
do crescimento do próximo e em vista da construção do reino. O assunto de hoje é bonito. O tema de hoje é muito bonito. Vamos pedir a Deus. Vamos começar essa nossa conversa pedindo a Deus a graça de tocar essa cruz. E tocando essa cruz, que Ele nos liberte de tantas vaidades, de tantas mesquinharias, que Ele nos liberte do nosso próprio ego, do nosso próprio umbigo. Ninguém pode tocar a cruz do bom Jesus sem a seus pés deixar um pouco do que é seu e sem trazer para si um pouco desta cruz. Ninguém pode tocar a cruz do bom Jesus sem a seus pés deixar um pouco do que é seu e sem trazer para si um pouco desta cruz. Ninguém pode tocar a cruz do bom Jesus sem a seus pés deixar um pouco do que é seu e sem trazer para si um pouco desta cruz. Ninguém pode tocar a cruz do bom Jesus sem a seus pés deixar um pouco do que é seu e sem trazer para si um pouco desta cruz. Muito bem. Você vai ouvir agora esse texto bonito e exigente do Evangelho de Mateus. Ouve com carinho esse pedido do Cristo, o pedido para que renunciemos a nós mesmos, o pedido para que tomemos a nossa cruz e o sigamos. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa. Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato,
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Eu costumo dizer que o Evangelho não é coisa de criança. O Evangelho é coisa de gente adulta, é coisa para adultos. O que Jesus fala diretamente para nós adultos, ou para aqueles que querem ser adultos na fé, adultos na vida. Jesus está propondo um novo caminho aos seus discípulos, um caminho de desprendimento. E Ele mesmo vai dar o exemplo. Ele mesmo vai seguir o seu caminho de anunciar o reino, de provocar as pessoas para o reino. Ele sabe que esse caminho é arriscado, sabe que será confrontado, sabe que poderá ser morto, como outros profetas foram mortos. Ele sabe que o caminho que ele propõe é um caminho ainda não compreendido pela maioria dos homens, pela maioria das pessoas. Ele sabe que ele vai enfrentar interesses políticos, econômicos, religiosos. Ainda assim, ele vai seguir em frente. Ele vai em frente no seu caminho, na sua missão, no seu ministério de anunciar o reino. O apóstolo Pedro tenta demovê-lo. O apóstolo Pedro tenta mostrar a ele, mostrar ao Cristo, os perigos, os riscos. E Pedro parece sugerir que não vale a pena. Não vale a pena se arriscar tanto. Não vale a pena enfrentar tantas contrariedades. Talvez não vale a pena. Jesus responde então para ele: Pedro, vai para longe, Satanás. Há quem diga que a tradução mais exata seria: Pedro, vá para trás de mim. Coloque-se atrás de mim. Faz sentido. O que Jesus pede é que nós sejamos discípulos, seguidores da sua palavra e do seu reino, mas discípulos comprometidos, envolvidos, não simplesmente discípulos por vaidade, discípulos comprometidos, discípulos com outros tantos interesses. Jesus então vai explicar a Pedro e aos demais: é preciso renunciar. É preciso renunciar a si mesmo. É preciso renunciar às nossas vaidades, aos nossos interesses, ao nosso ego. É preciso renunciar à nossa ambição, à nossa mesquinharia. O reino pede essa renúncia. O reino exige essa renúncia. O reino pede um novo movimento, uma nova atitude, uma nova ação. Jesus deixa muito claro: quem quiser conservar o ego vai se machucar, vai se perder. Quem quiser salvar o próprio ego, quem quiser salvar os próprios interesses, vai se machucar, vai se perder. Mas quem for capaz de abrir mão de suas vaidades, quem for capaz de abrir mão
de tantas mesquinharias e for capaz de abrir mão de tantas mentiras, vai experimentar uma nova vida, uma nova alegria, um novo caminho, uma nova fé. Pensa nisso com carinho e a gente volta daqui a pouco. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de Deus, como terra sedenta e sem água. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Voltamos. Você vai ouvir agora o texto de Jeremias, o texto que narra a vocação de Jeremias. Esse texto é um texto muito bonito, conhecido, um texto que narra a vocação do profeta, que narra de alguma forma também aquilo que motivou o ministério do próprio Jesus. Ouça com carinho e nós voltamos em seguida. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti, então, dentro de mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20. Seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Seduziste-me, Senhor. Fostes mais forte,
tivestes mais poder. É assim que o profeta descreve a origem da sua vocação. Ele não pode fugir. Não há como fugir. Ele foi seduzido. O Senhor foi mais forte. O chamado divino venceu. Se dependesse do profeta, se dependesse dos interesses do profeta, se dependesse do ego do profeta, talvez o profeta não tivesse vivido tal ministério. Mas o Senhor venceu. O chamado divino, a vocação divina, venceu o ego humano. A vocação divina se sobrepôs aos interesses humanos do profeta. Não havia como fugir. Não havia como se esconder. O profeta se rende ao poder do Senhor. Se rende ao chamado. Um chamado que não foi fácil. O ministério do profeta nunca é fácil. Jeremias sabia que enfrentaria dificuldades, hostilidades, rejeições. Jeremias sabia que enfrentaria resistências, que poderia e seria alvo de chacotas, que poderia e seria alvo de risos, que poderia e seria alvo de acusações. Jeremias até pensou em fugir, em se esconder. Disse uma vez consigo mesmo: não quero mais me lembrar disso, não quero mais ouvir nem falar no nome dele. Mas dentro dele, diz o texto, algo ardia como fogo. Algo ardia e o consumia. Um fogo ardente. Aquele mesmo fogo que um dia foi presenciado por Moisés. Um fogo que arde, mas que não destrói. Um fogo que arde, que queima, mas que não destrói. Um fogo que toma conta dele e que o impele a seguir em frente, a acolher aquele chamado, a acolher aquele ministério, a viver aquela missão. Jeremias foi seduzido. O poder do Senhor, a graça do Senhor foi mais forte. A graça do Senhor atingiu o mais íntimo de Jeremias, atingiu o mais profundo de Jeremias. Não havia como fugir, não havia como se esconder. Jeremias assume a missão, vai seguir em frente, vai ser profeta, vai falar da aliança, vai chamar os homens à aliança, mesmo sabendo que encontrará resistências. Jeremias assumiu a cruz, assumiu a dor de ser profeta, assumiu a dor de ser profeta da aliança, assumiu os riscos de viver como discípulo e como profeta da aliança com Javé. É esse convite que o Cristo também fez e faz aos discípulos de ontem e de hoje. Assumir os riscos, assumir a dor de viver a profecia, de viver a aliança. Pensa nisso com carinho e voltamos daqui a pouco. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste poder. Desfaleci sem forças pra lutar. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir.
poder, desfaleci sem forças pra lutar. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste poder, desfaleci sem forças pra lutar. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste poder, desfaleci sem forças pra lutar. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste poder, desfaleci sem forças pra lutar. Doeu demais a dor do reino de Deus. Doeu demais a dor do reino de Deus. A dor do reino de Deus é feita de amor, é feita de paz. A dor do reino de Deus é feita de luz, é feita de cruz, é feita de não compactuar. Eu senti a dor do reino, senti a dor do reino, senti a dor do reino quando eu fui te procurar. Eu senti a dor do reino, senti a dor do reino, senti a dor do reino quando eu fui te escutar. Eu senti a dor do reino, senti a dor do reino, senti a dor do reino quando ouvi o teu chamar. Doeu demais a dor do reino de Deus. Doeu demais a dor do reino de Deus. A dor do reino de Deus é feita de amor, é feita de paz. A dor do reino de Deus é feita de luz, é feita de cruz, é feita de não compactuar. Eu senti a dor do reino, senti a dor do reino, senti a dor do reino quando a tua voz ouvi. Eu senti a dor do reino, senti a dor do reino, senti a dor do reino quando eu me liguei a ti. Eu senti a dor do reino, senti a dor do reino, senti a dor do reino quando eu me comprometi. Muito bem, chegamos ao último bloco desse programa. O convite da liturgia desse fim de semana, mas, além disso, o convite que o Evangelho nos faz, o convite que o Cristo faz o tempo todo, é exigente e é poderoso. E é bonito também. Repito, o Evangelho é coisa de gente adulta. Foi escrito para gente adulta,
ou se você preferir, para quem deseja ser adulto. Adulto na vida, adulto na fé. O Cristo convida os seus discípulos a renunciarem ao ego, às vaidades, aos interesses. Convida os discípulos a se abrirem a uma outra proposta, a proposta do reino, pelo bem de todos, em vista do crescimento de todos. Como na missão do profeta, seguir esse caminho traz os riscos. Existem riscos, mas, assim como o profeta, Jesus assumiu esses riscos da missão e Jesus também nos convida a assumir os riscos dessa missão. Assumir a dor do reino. Assumir a dor de ser um profeta do reino. Assumir a dor e os riscos de anunciar o reino, de anunciar a aliança. Assumir os riscos. Enfrentar os riscos de ser profeta. Não é simples, não é fácil. É exigente para quem anuncia, é exigente para quem escuta, mas é o caminho, é o único caminho. O Cristo convida os seus discípulos a viverem o caminho que já fora vivido pelos profetas, o caminho que o próprio Cristo estava vivendo. Jesus convida os seus discípulos a percorrerem esse caminho. A fé, caríssimos, a fé é um caminho. Guardem sempre isso. A fé é um caminho. Vai além de um simples sentimento. Vai além de uma simples emoção. Vai além de uma simples boa vontade. Não basta dizer eu acredito, não basta dizer eu gosto. A fé é um caminho. Exige que coloquemos o pé na estrada. Exige que coloquemos o pé na estrada e enfrentemos as aventuras e desventuras da caminhada. A fé é um caminho. Mas é nesse caminho que se cresce, que se aprende, que se amadurece. É nesse caminho que vamos nos tornando cada vez mais filhos e filhas. É nesse caminho que vamos descobrindo cada vez mais as riquezas e as alegrias do reino. Felizes são aqueles que se abrem ao caminho, que colocam o pé na estrada. Nem sempre é fácil. Às vezes é mais fácil desistir. Às vezes é muito mais fácil abandonar o caminho. Ainda assim o convite ressoa. Jesus continua ainda convidando, mesmo sabendo da nossa fragilidade, mesmo sabendo das nossas resistências, Jesus ainda continua convidando. Faça essa experiência. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Assuma os riscos. E me segue. Venha comigo. Certos dias eu sou igual a Jeremias, igual a Jeremias, igual a Jeremias. Outras vezes eu sou pior que Simão Pedro, que às vezes tinha medo, que às vezes tinha medo. Tu me dizes, vem pra cá, vai pra lá, irás profetizar. E eu respondo, meu Senhor. Fingindo ser menino que não sabe o que falar, tu me falas de sofrer, de morrer e queres me servir. E eu respondo, não, 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 meu Senhor. Não fales destas coisas que eu não quero nem te ouvir. Igual a Jeremias eu preciso obedecer.
eu tenho muito que aprender. Muitas vezes eu vou pra onde o vento leva, pra onde o vento leva, pra onde o vento leva. Mas um dia irei pra onde me mandares, pra onde me mandares, pra onde me mandares. Se disseres vem aqui, vai ali, transmite a minha paz, eu direi que sim, 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 meu senhor. Apanho meu arado sem sequer olhar pra trás, já cansei de ir pra lá, vir pra cá, sem ter o teu favor, resolvi te escutar. Sim, 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 meu senhor. Cansei da contramão nas avenidas do amor. Ah, 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 ah. Igual a Jeremias eu preciso obedecer. Ah, 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 ah. Igual a Simão Pedro eu tenho muito que aprender. O Verdade e Vida é uma produção da Rádio Magnífica FM. Ajudando aqui na gravação e na edição desse programa, o nosso amigo Joaquim Mazola. Ajudando e gerenciando o canal do YouTube, o nosso amigo Lucas Pessinin. O texto que você ouviu e a seleção das músicas foram por minha conta. A você, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela amizade e pela audiência. O nosso abraço, fique com Deus e até a próxima. Tu me falas de sofrer, de morrer e queres me servir, e eu respondo não, 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 meu senhor. Não fales destas coisas que eu não quero nem te ouvir. Ah, ah, ah.